No dia do velório da minha filha, não chovia, mas parecia. O céu estava opaco, de um cinza esbranquiçado que fazia os rostos parecerem mais pálidos do que realmente eram. Eu estava parado a poucos passos do caixão, observando a foto dela, emoldurada ao lado das flores, quando percebi que ninguém mais se aproximava de mim. As pessoas passavam direto, abraçavam o genro, os irmãos dele, até alguns colegas de trabalho, mas a mim não. Eu era ignorado como um objeto fora do lugar, como um item esquecido no fundo de uma gaveta. Alguns desviavam o olhar, outros me encaravam rápido demais e havia ainda os que fingiam não me ver. Estranhei, mas não reagi. Eu já estava acostumado com o incômodo mudo que minha presença causava desde que minha filha adoeceu e se afastou de mim sem motivo declarado, influenciada por palavras que eu nunca escutei, mas senti o peso delas cada vez que ela respondia com menos emoção, com mais pressa, com mais distância. O salão estava cheio. Um lugar que costumava ser de paz. Agora parecia mais uma cerimônia de status. Mesas com petiscos organizados demais para um luto verdadeiro. Pessoas arrumadas demais. Cumprimentos frios. Eu vestia meu único terno escuro, comprado para o casamento da minha filha, aquele mesmo que usei quando fui padrinho dela, do lado do homem que agora conduzia o evento como se fosse o anfitrião de uma festa silenciosa. O caixão estava fechado. Ela não queria que ninguém a visse naquele estado, disseram. Mas ninguém me consultou, ninguém perguntou o que eu achava, como eu queria me despedir. Apenas me avisaram que o corpo já havia chegado e que a cerimônia teria início em 30 minutos. Fui o primeiro a chegar, antes mesmo dos funcionários. Carregava comigo apenas uma pasta de couro antiga, marcada pelo tempo, e os olhos fundos de noites mal dormidas. Aproximei-me da urna, toquei levemente a madeira e fechei os olhos. Não chorei, não ali, não na frente de quem tirou de mim não apenas minha filha, mas o direito de sofrer por ela. E foi justamente nesse momento, nesse breve instante, em que tentei silenciar minha dor junto ao último suspiro dela, que ouvi a voz do meu genro soar atrás de mim. Ele se aproximou com passos firmes e um sorriso discreto, daquele tipo que se dá quando se está prestes a anunciar uma decisão importante. Com a postura de quem conduz uma reunião, ele esperou atrair os olhares de todos antes de abrir a boca. A votação foi unânime, disse, e sua voz cortou o ar como uma navalha. Molhada, você não faz mais parte da nossa família. Vá procurar um asilo. E então aconteceu o que nem nos piores pesadelos eu poderia imaginar. Alguns sorriram. 2 ou 3, discretamente, até bateram palmas. A tia dela, irmã da minha falecida esposa, assentiu com a cabeça como quem diz, era a hora. O irmão do genro murmurou algo que provocou risos abafados no canto da sala. E minha neta, de 16 anos, a quem eu ensinei a andar de bicicleta e ajudei nos deveres de matemática durante o ensino fundamental, sequer olhou para mim, apenas virou o rosto. O tempo parou por um instante. 1 segundo sem som, sem vento, sem lógica. Eu não reagi com raiva, não levantei a voz, não chorei, não pedi explicações. Fechei os olhos, respirei fundo, senti o cheiro da madeira envernizada, do caixão e da flor de lis artificial que decorava as laterais. E então, com calma, tirei a mão do tampo, abri minha pasta e retirei um único envelope dobrado em 3 partes, marcado por um pequeno selo vermelho. Meus dedos estavam firmes, mas meu coração pesava como se carregasse concreto. Coloquei o envelope sobre o caixão, ao lado do arranjo de flores, e disse em voz baixa, porém clara o suficiente para que todos ouvissem. Então acho que não vão precisar ver isto. A frase reverberou no salão como um trovão sussurrado. O genro deu um passo à frente como se atraído por um ímã. Abriu o envelope ali mesmo, diante de todos. A princípio manteve o olhar de deboche de quem achava que encontraria um papel sem importância. Talvez uma carta de despedida ou alguma provocação vazia. Mas conforme os olhos dele percorreram as linhas do documento, as expressões mudaram. Primeiro, o sorriso caiu. Depois, as sobrancelhas se contraíram. Por fim, as mãos começaram a tremer. Ele tentou disfarçar, tentou rir, mas as pernas não acompanharam.
Deu 2 passos para trás e encostou na parede como quem procura apoio. As mãos continuavam presas ao papel, mas os olhos dele não conseguiam mais seguir as palavras. O salão ficou em silêncio. Os cochichos cessaram. Os olhares voltaram para mim, agora com algo entre confusão e temor. Mas eu não disse mais nada. Recolhi a pasta, endireitei os ombros, dei um último olhar para o caixão da minha filha e me afastei lentamente, sem olhar para trás. Eles não sabiam, mas o que estava naquele envelope era apenas o primeiro tijolo de um muro que eu levara meses para construir em silêncio. E aquele momento, por mais cruel que tivesse sido, era só o início do que viria. Agora sim, eles iriam entender o valor de cada escolha feita enquanto eu era ignorado. Porque aquilo que parecia apenas mais uma exclusão familiar, na verdade, havia acendido o pavio de algo que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Minha memória. E minha memória vinha com documentos. A reação do meu genro, ao ler o que estava naquele envelope, foi exatamente a que eu previ. Não porque eu quisesse causar um espetáculo, mas porque eu sabia que a arrogância sempre desmorona quando confrontada com um papel timbrado. Por fora, era apenas um envelope dobrado em 3, mas por dentro estava o golpe mais preciso que eu já apliquei em toda a minha vida. Um golpe silencioso, limpo, documentado, selado por um cartório e com validade legal incontestável. Nada mais eficaz para derrubar uma mentira construída com sorrisos falsos do que a frieza de um reconhecimento de firma. Ele sabia o que era, só que não sabia o que significava. Ainda, quando ele leu as primeiras palavras, ainda tentava manter a pose. Mas à medida que os parágrafos avançavam, seus olhos começavam a saltar, como se cada linha o puxasse para um poço que ele nunca imaginou existir. O documento era uma atualização do testamento da minha filha, feita enquanto ela ainda estava lúcida, 2 semanas antes de ser internada pela última vez. Foi redigido em sigilo, por vontade dela, e assinado numa manhã em que ela me ligou chorando, dizendo que não aguentava mais as pressões em casa. Pai, se alguma coisa me acontecer, eu preciso que você saiba que não fui eu quem o excluiu. Essa foi a última frase sincera que ouvi dela. Depois disso, todas as ligações passaram a ser supervisionadas, os encontros cronometrados e os abraços frios. Naquele papel, ela deixava claro: o imóvel onde morava com o marido pertencia a ela, mas em caso de falecimento, deveria passar para o meu nome, com usufruto vitalício. A condição? Que ele nunca vendesse, alugasse ou modificasse. Nada sem minha assinatura. Além disso, ela havia encerrado a procuração que havia dado a ele anteriormente, tirando dele qualquer poder de movimentar contas, aplicações ou bens que estivessem em nome conjunto. Tudo feito com assistência de uma advogada e testemunhas, nenhuma delas da família dele. Cada cláusula vinha acompanhada de protocolos, registros, datas, selos. Não havia brechas. Era, para todos os efeitos, o início da ruína daquele homem que agora tentava, diante de todos, conter as pernas que já não obedeciam. Do outro lado da sala, os parentes que haviam batido palmas começaram a se mexer nas cadeiras. As expressões de superioridade cederam lugar a sorrisos amarelos e olhares fugidios. Alguns fingiram que não haviam entendido. Outros sussurraram teorias do que poderia ser aquele documento. Mas quem conhecia o nome da minha filha reconheceu a assinatura. E quem conhecia o meu sobrenome entendeu que a linha sucessória havia mudado de direção. Meu genro, ainda de pé, tentou dobrar o papel e colocá-lo no bolso, mas não havia mais como fingir. A cópia estava ali apenas como símbolo. As vias oficiais já haviam sido protocoladas no cartório de registros públicos e todas as instituições envolvidas já haviam sido notificadas. Aquele documento não era o começo de uma disputa. Era a confirmação de que a disputa já tinha sido vencida. Por mim, em silêncio. Não olhei nos olhos dele. Não naquele momento. Ele ainda precisava de tempo para entender a profundidade do que tinha perdido. Não apenas a casa, o carro, as contas, o acesso irrestrito à herança, mas a narrativa. A ideia de que era ele quem controlava os bastidores, que era ele quem decidia quem entrava e quem saía da história. Não era. Nunca foi.
E naquele instante, quando ele percebeu que sua própria filha, minha neta, ainda menor de idade, só poderia continuar morando ali com a minha autorização expressa, algo dentro dele pareceu quebrar. Vi de relance a cunhada dele cochichar algo, enquanto a mãe dele fechava a cara com um desespero abafado. Eles se entreolhavam como uma matilha que perdeu o alfa. Um dos irmãos do genro murmurou: "Ele não disse que já estava tudo certo?" E foi essa frase que fez com que eu, enfim, me virasse por um breve segundo e olhasse diretamente para ele. Não com raiva, nem com vingança. Com a calma de quem planta durante anos e finalmente assiste a colheita florescer, diante dos olhos de quem nunca acreditou que havia semente. Meu genro sentou-se devagar em uma das cadeiras próximas, como se o chão estivesse inclinado. Suava, mesmo com o ar-condicionado ligado. Abaixou a cabeça, colocou o papel no colo e não disse mais nada. E naquele silêncio desconfortável que se instalou no salão, o velório finalmente se tornou o que deveria ter sido desde o início. Um espaço de luto, não de celebração de poder, mas já era tarde. Eles haviam mostrado os dentes antes de chorar, e agora não sabiam como recuar. Enquanto os outros fingiam continuar a cerimônia, eu me retirei com passos firmes. Deixei o envelope original sobre o caixão, como minha última homenagem. Minha filha não queria que eu fosse esquecido. Ela sabia que eu era o último escudo entre ela e a família que a engoliu em vida. Talvez tenha sido isso que a fez agir antes de partir. Talvez tenha sido apenas lucidez tardia. Mas o que importava agora era o fato. Tudo havia mudado, e eles ainda não sabiam a metade. Enquanto caminhava para fora da capela, com o mesmo passo calmo de quem fecha uma porta sem pressa, senti o vento tocar minha nuca como um sussurro antigo, um chamado de memória. Não olhei para trás, não porque quisesse parecer superior, mas porque aprendi, ao longo dos anos, que há momentos em que se olhar para trás é o mesmo que abrir espaço para que o passado nos empurre de volta para o chão. E naquele instante, eu já estava em pé demais para voltar a rastejar. A cidade onde o velório aconteceu não era a minha, era a deles. A cidade nova, a dos prédios com fachada de vidro, das avenidas largas e das cafeterias que vendem silêncio, com cheiro de canela. Eu conhecia pouco daquele lugar. Visitava quando podia, quando me deixavam, quando a agenda da minha filha abria uma fresta, quando o genro permitia, ou quando os convites vinham com ar de obrigação. Mas mesmo distante, eu nunca deixei de estar presente naquilo que realmente importava. Eles só fingiram esquecer disso. Minha filha cresceu, vendo minhas mãos rachadas de calos, o tornozelo sempre inchado, os olhos cansados de quem dirigia 8 horas por dia para que ela pudesse estudar sem nunca ter que andar a pé. Foi ela quem eu carreguei nas costas quando teve febre aos 9 anos e ninguém achava o hospital certo. Foi ela que eu levei no colo para ver o mar pela primeira vez, mesmo quando as contas diziam que era impossível. Foi por ela que eu vendi meu carro antigo e comprei um computador caro quando ela quis fazer design gráfico. Ela dizia que eu era seu herói, e por muitos anos eu acreditei que era mesmo. O problema começou com o silêncio. Primeiro, o silêncio. Das respostas curtas, depois o das mensagens não lidas, das ligações que caíam direto na caixa postal. Tudo sutil, tudo progressivo. Até que um dia, num domingo, eu soube que ela estava grávida não por ela, mas por uma publicação da prima dela no Facebook. Uma foto com balões, um vovô entre aspas, e nenhuma menção ao meu nome. Na legenda, só os nomes do genro e da família dele. Estamos muito felizes com esse presente dos céus. A família cresceu. A palavra família, naquele contexto, começou a me doer como pedra no sapato. Era o começo do apagamento. E eu já sabia que seria lento. Aos poucos fui sendo empurrado para fora com educação. Não me pediram que eu fosse embora. Apenas pararam de me incluir. No chá de bebê, disseram que o espaço era pequeno. No primeiro aniversário, falaram que foi algo íntimo só para os mais próximos. No segundo, nem isso. E mesmo assim, eu continuava mandando presentes pelo correio. Camisetas bordadas com o nome da neta, livros infantis, brinquedos educativos. Um dia recebi uma mensagem curta. Não mande mais coisas, por favor. Ela já tem tudo o que precisa.
Nunca respondi. Nunca insisti. Apenas continuei presente do meu jeito. Mantinha as contas da faculdade da minha filha em dia. Um detalhe que eles preferiram esquecer. Foram anos pagando parcelas que ela mesma nunca questionou de onde vinham. Eu depositava, ela usava. Depois da formatura, ajudei com a entrada do primeiro apartamento. O mesmo onde ela morou com o genro durante os primeiros anos. O mesmo que depois foi vendido por um valor 3 vezes maior, sem que eu recebesse sequer um obrigado. Eles diziam que eu havia feito aquilo por amor, como se amor fosse desculpa para a ingratidão, e ainda assim, eu não recuei. Quando minha filha foi diagnosticada com câncer, fui um dos primeiros a oferecer ajuda. Fui até lá. Entreguei dinheiro. Ofereci carona para consultas. Sugeri médicos. Mas o genro sempre fazia questão de me deixar do lado de fora da conversa. A gente se vira. Obrigado. Ela precisa de paz, não de estresse. Vamos tentar outro caminho. E de pouco em pouco, fui vendo a minha filha definhar sob a tutela de uma família que a tratava como um troféu doente. Até que, de repente, me disseram que ela tinha sido internada e que era melhor eu não ir agora. Quando consegui vê-la, já era tarde. Ela estava fraca, olhos fundos, mãos frias, mas ainda havia algo nela que reconhecia o meu toque. Ela apertou minha mão, chorou, murmurou desculpa, com a voz embargada. E naquela tarde, com um feixe de sol atravessando a janela do quarto, ela pediu para que eu ouvisse o que ela tinha a dizer, que não era aquilo que queria, que se sentia sufocada, que me amava, que precisava que eu resolvesse algo caso ela não melhorasse. Eu não entendi tudo na hora, mas anotei cada palavra. E no dia seguinte, quando ela pediu para falar com uma advogada, eu soube. Ela estava me entregando um último ato de lucidez. Um pedido de socorro silencioso. Eles nunca souberam o que ela assinou naquele escritório, na presença de uma testemunha contratada, de uma profissional que nada tinha a ver com a família. Nunca perguntaram, nunca suspeitaram, porque estavam certos de que tinham vencido, que haviam apagado da história dela o pai que sujava a camisa com graxa, que andava com passo cansado e que não combinava com as taças de cristal na estante da sala. Eles ignoraram tudo, o esforço, o sacrifício, a história. E agora, enquanto viam o testamento dela ser desdobrado diante dos olhos de todos, começavam a entender que o passado que ignoraram era o mesmo que voltava agora para assombrar o presente deles. E eu só respirei fundo, porque ainda havia mais. O que aconteceu naquele velório foi apenas a primeira rachadura. O que estava por vir seria o verdadeiro terremoto. O que o genro segurava com as mãos trêmulas era apenas uma das peças de um quebra-cabeça maior. Um aceno, um sinal, uma isca. O verdadeiro impacto ainda estava por vir, e eu havia passado meses preparando cada detalhe, costurando com silêncio e papelada o desfecho que eles tanto temiam e nem sabiam. A verdade era que minha filha não havia deixado um único testamento. Ela havia deixado 2. Um era o formal, redigido pela advogada da família, frio e protocolar. O que deixava ao marido os direitos naturais de cônjuge, dividia os bens entre os herdeiros e cumpria as exigências básicas da sucessão civil. Mas o segundo era o dela, o real, o último. Aquele que ela me entregou de próprio punho, com a voz cansada e os olhos vermelhos, pedindo que eu não deixasse isso sumir. Um testamento que ela não confiou a ninguém mais, nem à sogra, nem à filha adolescente, muito menos ao homem que dormia ao lado dela, esperando a morte chegar para assumir controle de tudo. Esse testamento oculto foi assinado em um cartório de outro estado, onde levei minha filha discretamente numa das raras ocasiões em que me deixaram passar mais de 1 hora com ela. Aluguei um carro, dirigi quase 300 quilômetros para que ela pudesse assinar um documento em paz, sem interferência. Uma decisão dela, que não queria mais deixar sua história nas mãos de quem a manipulava em vida. Ela estava fraca, mas lúcida, e por isso escolheu um cartório onde ninguém nos reconheceria, onde não haveria chance de alguém da família cruzar o caminho e sabotar o que ela queria dizer com sua última caneta. O conteúdo desse testamento não era apenas uma mudança de herdeiro, era uma reestruturação total.
Ela indicava claramente o rompimento com a tutela moral do marido, apontava inconsistências no uso de recursos durante a doença e fazia menções específicas a comportamentos da sogra e do próprio genro que minaram meu direito de escolher, de decidir e até de adoecer em paz. Essas foram palavras dela. Foram incluídas por vontade expressa. O documento estabelecia que toda e qualquer posse dela, inclusive as ações que herdara do meu falecido pai, esquecidas em uma conta há mais de uma década, fossem transferidas a mim como administrador vitalício, com poderes para doar, manter ou alienar conforme meu julgamento. Ela confiava que eu faria o certo, que eu protegeria a neta, mas jamais alimentaria a ganância do homem com quem se casou. Ela escreveu um adendo à mão, anexado ao final. Se você está lendo isso e ainda acha que é dono da minha história, saiba que nunca foi. Quem esteve nas minhas noites de febre, nas crises de pânico e no momento em que precisei fugir de todos foi meu pai, não você. Era cruel, mas era verdade. E essa verdade foi protocolada, reconhecida, oficializada com os mesmos selos que um dia assinaram a certidão de casamento, que agora não valia mais nada. Nos dias seguintes ao velório, enquanto os parentes dele corriam de advogado em advogado tentando entender o que havia acontecido, eu me mantive exatamente onde sabia que deveria estar, em silêncio, em um quarto de hotel modesto, longe das redes sociais, longe das mensagens de pânico, dos telefonemas, das notificações. A cada notificação judicial que eles recebiam, mais um pedaço do castelo deles ruía. Uma casa foi congelada, um carro foi bloqueado, uma conta conjunta foi desativada por ordem judicial. E tudo isso começou a se espalhar, como uma rachadura em vidro temperado. Primeiro o espanto, depois o barulho, depois a vergonha. O que mais os destruía não era o dinheiro, era a perda da narrativa. Eles, que se apresentavam como a família perfeita, começaram a ver comentários em redes sociais, olhares atravessados no mercado, perguntas em grupo de condomínio. O pai dela não estava mais afastado? Ouvi dizer que ele apareceu com um documento. Dizem que tem outro testamento. E cada fragmento dessa história, que eles sempre tentaram enterrar comigo, vinha agora à tona, como um refluxo impossível de controlar. A imprensa local pegou o cheiro. Um colunista, de segunda, especializado em fofocas de bairro, publicou uma nota insinuando que a herança da jovem designer morta por câncer estava em disputa acirrada. Não era verdade. Não havia disputa. Havia decisão. E ela já estava lavrada, selada e registrada. O genro, perdido entre a raiva e a humilhação, tentou me encontrar. Chegou a ir até a casa onde morei por 30 anos e que já havia vendido. Disse a vizinhos que queria resolver as coisas como homem, mas a verdade é que ele não sabia lidar com algo que nunca esperou enfrentar. O fato de que alguém como eu, um homem idoso, simples, com as mãos marcadas por anos de trabalho, braçal, poderia ser estrategicamente mais inteligente do que ele. Ele me subestimou. Eles todos me subestimaram, mas o que eles não sabiam ainda era que essa era só a superfície. O testamento era apenas o pilar mais visível. Por trás dele, havia doações em vida, contratos de cessão de direitos, cartas de intenção, investimentos que eu havia mantido ativos no nome da neta, mas sob cláusulas específicas que impediam acesso sem minha permissão. Tudo que parecia perdido para mim estava, na verdade, em meu nome, esperando o momento certo. E agora, o tempo havia chegado. E o mais importante, a neta, aquela que aplaudiu no velório, sequer sabia que o fundo educacional que pagava sua escola particular tinha o meu CPF vinculado. O que eu faria com isso? Ainda estava em aberto. Mas, pela primeira vez eu tinha todas as cartas, e eles, nenhuma. Não demorou muito para o orgulho deles ceder ao pânico. 2 dias após o velório, o genro apareceu no escritório de um advogado conhecido da cidade, desesperado, perguntando se o testamento que minha filha havia deixado tinha validade real. A secretária me ligou. Ela me conhecia de outros tempos, de antes de tudo isso virar guerra fria disfarçada de cerimônia. Ele está esbravejando no corredor dizendo que foi enganado. Disse que isso é um golpe que vai contestar.
Eu apenas agradeci a ligação e pedi que ela não se envolvesse. Ela riu no final. Sabe o que ele disse antes de sair? Aquele velho não tem o direito de fazer isso. E foi ali que entendi. Eles ainda não haviam aceitado que não era eu quem tinha feito algo. Era ela. Foi minha filha quem os deixou. Sem armas, não eu. Eu apenas segurei a alça da porta depois que ela saiu. As mensagens começaram a pingar no meu celular com velocidade crescente. Primeiro, uma da sogra dele. Precisamos conversar. Acho que houve um mal-entendido. Depois, uma da própria neta, fria, direta. O que você fez, vô? E por fim, dele. 3 mensagens em sequência. Não acredito que você usou um momento de luto para se vingar. Você sabe que minha filha precisa de estabilidade. Se tiver algum coração, vai desfazer isso. Não respondi nenhuma. O silêncio, descobri, tem o poder de enlouquecer quem sempre usou a manipulação como linguagem principal. No dia seguinte, houve uma reunião de família na casa onde minha filha havia morado. Descobri por um antigo conhecido do meu genro, que também foi cortado da vida deles depois de uma disputa comercial. Ele me mandou uma mensagem. Teu genro perdeu o chão. Estão todos lá, tentando entender como você fez isso. Estão falando de processos, de justiça, de recorrer. Eu só respondi. Eles ainda acham que o poder está na voz, está nos papéis. A sogra da minha filha, uma mulher que sempre se comportou como matriarca de novela, começou a postar mensagens vagas nas redes sociais. Nem todo idoso é sábio. Alguns são apenas velhos amargos. Quem planta dor, colhe solidão. Frases sem nome, mas com o endereço certo. Já vi esse tipo de tática antes. Lançar indiretas esperando que alguém reaja para parecer vítima. Eu não reagi. Nunca reajo. Apenas observei. A notícia do testamento alternativo começou a se espalhar como brasa em mato seco. Primeiro nos grupos da igreja que frequentavam, depois nos fóruns de mães da escola da neta e, por fim, no grupo do condomínio. Uma vizinha da frente comentou. Acho que aquele senhor é o pai dela, né? Disseram que ele virou tutor de tudo. Outra respondeu. O que aconteceu com o marido? E foi aí que o mundo deles começou a desmoronar. Porque o que os sustentava não era o dinheiro. Era a aparência. A fachada de família funcional. O verniz de felicidade sob controle. Mas verniz não resiste a trincas. Na terça-feira, o advogado de confiança do genro fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais, sem citar nomes, mas claramente direcionando sua fala. É impressionante como certos idosos estão sendo manipulados por profissionais inescrupulosos. Testamentos contestáveis, documentos assinados em condições suspeitas, tudo isso pode ser revertido. Eu assisti com uma caneca de chá na mão, no silêncio do meu quarto, com as janelas abertas para o vento da noite. Ao final da live, desliguei tudo, porque o que ele chamava de condições suspeitas era, na verdade, um vídeo que eu havia gravado com o consentimento da minha filha no dia em que ela assinou o testamento. Ela dizia, olhando direto para a câmera, estou aqui por vontade própria. Ninguém me forçou. Quero que meu pai cuide do que deixei. O vídeo estava armazenado em 3 lugares. No meu computador, em um HD externo guardado em um cofre de banco e em um pendrive entregue à advogada que me acompanhou. No cartório, eles não tinham ideia disso. Ainda. No 4º dia, recebi uma mensagem do advogado deles, polida, tentando um acordo. Ofereciam abrir mão de metade dos bens em troca da outra metade e do silêncio. Poderíamos resolver isso de forma amigável. Todos sofremos perdas. Eu ri, sozinho, sem emitir som, porque ali estava a verdade crua. Não era luto o que eles estavam vivendo. Era desespero administrativo. Enquanto isso, eu ia cuidando dos papéis, protocolando tudo com calma, com a precisão de quem esperou a vida inteira para mostrar que sabia mais do que fingia. Cada cópia autenticada, cada recibo registrado, a conta conjunta deles, suspensa, o carro de luxo que o genro dirigia, no nome da empresa que ela havia colocado no meu CPF, como avalista, a casa, já com restrição de venda, aguardando transferência definitiva. E a conta da escola da neta que eu pagava em silêncio. Suspendi o próximo pagamento, mas deixei uma cláusula em aberto. Se ela viesse falar comigo sozinha, sem scripts,
Eu pagaria o restante até a formatura. Mas não falei isso a ninguém. Deixei como um fio solto, para ver se algum dia o laço se desfazia. A cada nova tentativa deles de retomar o controle, minha única resposta era o eco do que eles me disseram no velório. Você não faz mais parte da família. Eu havia levado isso a sério, e agora, pela primeira vez, eles começavam a entender o que essa frase realmente significava. Eu não bati na porta de ninguém, não publiquei nada, não expliquei coisa alguma, não levantei a voz, não desci ao nível deles, não dei justificativas. Apenas permaneci, invisível, mas presente em cada linha de papel que eles tentavam rasgar, em cada cláusula que lhes escapava pelas entrelinhas, em cada cartório que confirmava o que eles chamavam de surpresa, como sendo apenas o que era: vontade expressa, assinada, registrada, incontestável e, acima de tudo, legítima. O mundo deles, construído sobre a certeza de que eu seria para sempre o velho dócil e descartável, agora tremia a cada notificação entregue. E, tudo isso, enquanto eu me limitava a fazer aquilo que mais irritava quem depende de controle: o silêncio. O silêncio é uma linguagem. Eles nunca aprenderam a escutá-la. O genro, tão acostumado a impor suas verdades com tom elevado e dedo apontado, começou a enviar mensagens que oscilavam entre súplica e ameaça. Você precisa entender que está prejudicando a própria neta. Isso vai cair sobre você. A cidade toda já está sabendo. Se for por dinheiro, a gente pode conversar. Mas nenhuma dessas palavras perfurava o escudo que construí, com o tempo e com a humilhação acumulada. Eles não estavam preocupados com a neta. Estavam preocupados com o carro que estava em nome dela e que não poderia mais ser usado, com a conta da escola suspensa, com o cartão de crédito da esposa, que havia sido cancelado por mim. Afinal, a empresa que o emitia tinha como fiadora uma pessoa jurídica que agora estava sob minha tutela. A cada dia que passava, eles descobriam algo novo que já não lhes pertencia. E a cada descoberta, o silêncio respondia. Quando a sogra dele tentou me ligar 4 vezes seguidas numa mesma noite apenas para dizer: "Isso não vai ficar assim", e eu deixei o celular tocar até cair na caixa postal, ela compreendeu o que todos ali estavam começando a aprender. Eu não jogava mais o jogo deles. Eu escrevia minhas próprias regras, com timbre, data e firma reconhecida. No 5º dia, a neta me mandou uma mensagem de voz. A voz dela tremia. Disse que estava confusa, que queria entender por que eu tinha feito isso com eles. Aquele com eles já dizia tudo. Eu não respondi, mas abri o fundo educacional que eu havia criado no nome dela anos antes. Estava intacto, nunca mexido. O saldo era suficiente para bancar seus estudos por anos, inclusive no exterior. Mas o acesso, vinculado a uma exigência simples: presença, uma conversa frente a frente, nada de intermediários, nada de scripts. Ela teria que vir a mim, olhar nos meus olhos, falar com quem ela fingiu que não via no velório da própria mãe. Mas até ali, ela não tinha coragem, ou não tinha permissão. Eles estavam caindo aos poucos. E o mais interessante era como o orgulho não os deixava pedir perdão. Nenhum deles. O genro começou a dizer por aí que tudo não passava de um mal-entendido jurídico, que o testamento verdadeiro era outro, que tudo seria revertido logo. Mas enquanto isso, os vizinhos começaram a notar as mudanças. O carro não saía mais da garagem. A sogra não postava mais fotos da varanda com legenda de autoajuda. O genro começou a aparecer de chinelos em supermercados, tentando sorrir, mas com a testa carregada. A filha não se via mais. Um conhecido em comum me disse que o genro passou a frequentar o cartório da cidade como quem tenta entender um idioma estrangeiro. Pediu cópias, tentou anular cláusulas, ameaçou processar a advogada que atestou a lucidez da minha filha. Mas não havia brecha. Eu havia previsto cada passo. E meu silêncio era o documento final. Aquele que eles não podiam contestar, porque não sabiam como lidar com o fato de que o homem que eles expulsaram com aplausos era, agora, o único elo entre eles e o que restava da herança. Herança, aliás, que não era só financeira. Era história, era sangue, era vínculo. Enquanto isso, eu caminhava pelas manhãs em paz.
Tomei café em padarias que ainda lembravam do meu nome. Sentei em bancos de praça, onde por anos esperei notícias que nunca vinham. E agora, sem pedir nada, eu era o centro de uma tempestade que não precisei provocar. Apenas não a contive. Deixei que se formasse sozinha, com a força da própria injustiça acumulada. Na semana seguinte, recebi uma carta, escrita à mão, sem assinatura. A letra tremia nas curvas. Era da neta. Dizia apenas: "Se eu quiser te ver, você deixa?" E foi ali, naquela pergunta sussurrada em papel barato, que entendi o que o silêncio tinha causado. Ele não apenas quebrou o orgulho, ele fez surgir dúvida. E onde há dúvida, há brecha para a verdade. E a verdade, meu caro, sempre volta, mesmo que seja em envelopes rasgados do outro lado da cidade. A carta da minha neta ficou dias repousando sobre a mesa da sala, entre o porta-retrato da minha filha e um cinzeiro de louça que nunca usei. Olhei para ela por 4 manhãs consecutivas antes de tocá-la de novo. Não porque não soubesse o que fazer, mas porque aprendi com o tempo que certas decisões só amadurecem quando deixamos que o tempo decida junto. Na 5ª manhã, abri a gaveta do armário onde guardava os documentos, retirei a cópia do fundo educacional que criei, em nome dela, anos antes, e coloquei sobre a carta 2 folhas, 2 destinos. Um deles ainda em aberto. Não respondi. Pelo menos não com palavras. Ao invés disso, fui ao banco. Solicitei a movimentação dos rendimentos da conta vinculada ao fundo e autorizei uma única transferência, o pagamento da mensalidade escolar referente ao mês seguinte. Fiz isso em silêncio, sem aviso, sem notificação. Não para agradá-la, não por culpa, mas para que ela soubesse que, mesmo depois de tudo, ainda havia uma ponte possível, que ela poderia atravessá-la se quisesse, mas não seria carregada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, as descobertas se acumulavam como pedras soltas de um muro que desaba aos poucos. O genro e a sogra começaram a receber correspondências oficiais de instituições que antes nem sabiam que existiam. Cartas do Fundo de Previdência, notificações da Receita Federal, avisos de bloqueio de contas de investimento em nome da falecida. Tudo com uma mesma assinatura no rodapé, a minha. O choque foi total quando perceberam que o testamento não era o único trunfo. Minha filha havia feito mais. Muito mais. Em vida, ela já desconfiava da forma como a sogra manipulava suas decisões. Sabia que o marido usava o nome dela para fazer transações financeiras das quais ela jamais teria coragem de participar. Sabia que a imagem da família, perfeita, era mantida à base de cartões de crédito, empréstimos, viagens pagas com dinheiro emprestado. Mas o que ninguém sabia, além de mim, era que nos últimos 6 meses de vida, ela havia se dedicado a separar o que era dela do que era do casal. Recolheu extratos. Encerrava contas sorrindo na frente do marido, dizendo que era para simplificar. Esvaziou uma aplicação conjunta e reaplicou no nome da neta, sob minha tutela. Pediu cópias de contratos. Guardou tudo em uma pasta azul com o nome Plenitude. Eu guardei essa pasta no cofre do meu banco, junto ao testamento oculto. Eles nunca souberam. Até agora, o momento mais simbólico das descobertas foi quando o genro, em uma tentativa de vender o carro importado que dirigia desde que minha filha faleceu, foi informado de que o veículo estava em nome de uma empresa de design recém-criada. O CNPJ registrado por ela 2 meses antes de morrer. Sócio majoritário, eu. A empresa havia sido criada com o único objetivo de proteger um conjunto de bens que ela não queria que caíssem em mãos erradas. E agora, cada bem vinculado àquele CNPJ era meu por lei. O carro, a conta premium, os equipamentos de trabalho, inclusive o apartamento no litoral que ela usava para espairecer. Recebi a ligação do corretor tentando agendar uma visita técnica ao imóvel, porque um homem apareceu querendo vender o apartamento da senhora Letícia. Sorri com a calma que só o tempo nos dá. Respondi: "A senhora Letícia me nomeou administrador único do bem. Ninguém pode vendê-lo, nem morar nele. A chave está comigo." O corretor não insistiu, mas a notícia correu. Em menos de 48 horas, recebi a notificação de que eles haviam deixado o local. O genro, derrotado,
Foi obrigado a devolver as chaves que nem devia ter pego. O apartamento voltou ao seu estado original. Silêncio, vista para o mar e uma porta que só se abre para quem minha filha teria autorizado. As reações, como sempre, vieram pelas beiradas. Mensagens passivo-agressivas nas redes sociais. Olhares atravessados de antigos conhecidos da família dele. Frases lançadas no supermercado como se fossem acidentais. É uma pena quando o luto vira briga por dinheiro. Família devia se unir, não se destruir. Mas eu não me abalava, porque cada um desses comentários só deixava mais evidente o quanto eles tinham perdido o controle da narrativa. A verdade já não podia ser contida. E agora, eles descobriam que aquilo que sempre acreditaram possuir, o prestígio, a pose, os bens, o controle, nunca foi, de fato, deles. Foi num sábado nublado que recebi a última confirmação. A escola da neta ligou para informar que a matrícula havia sido renovada com sucesso e que o pagamento já constava no sistema. Perguntaram se deveriam enviar o boleto do trimestre seguinte para o mesmo pagador. Pedi que aguardassem. Era meu gesto final, mostrar que a ponte ainda estava de pé, mas não por obrigação, por escolha. E só duraria enquanto o silêncio fosse respeitado. Naquela noite, antes de dormir, caminhei até a varanda do meu apartamento e encostei as mãos na grade fria de metal. O céu estava carregado. Uma chuva tímida escorria pela rua lá embaixo. E ali, ouvindo o som da cidade respirando no escuro, entendi que o que eu havia construído não era vingança. Era legado. Um muro levantado com tijolos de memória. Cimento. Elas começaram tímidas, quase respeitosas. Um número desconhecido, uma tentativa tímida de resolver as coisas. Mas bastou o silêncio da minha parte para que o tom mudasse. Em pouco tempo, os telefonemas se tornaram frenéticos, seguidos por mensagens desesperadas, áudios longos, e depois, quando perceberam que eu não responderia, vieram os gritos em forma de texto. Você vai pagar por isso. Esse dinheiro não é seu. Você está destruindo o que restou da família. Tudo isso enquanto eu tomava meu café preto, sem açúcar, sentado no mesmo banco da varanda onde, por anos, me perguntei se havia sido um bom pai. Agora, com as mãos firmes sobre o jornal e o celular virado para baixo, eu entendia que aquela dúvida não me pertencia mais. Minha filha havia respondido por mim. Na manhã de uma terça-feira, foram 17 chamadas. Algumas seguidas, outras espaçadas, como se estivessem ensaiando uma emboscada emocional. À noite, mais 24. O número não era salvo na minha agenda, mas eu sabia de quem era. Sempre o mesmo padrão. Toques longos, insistentes, e depois o silêncio do voicemail, onde nunca deixava um recado. Era o genro, ou talvez a sogra, talvez os dois. Em certo momento comecei a achar que eles deixavam o celular em descagem automática, como quem joga anzol em água rasa esperando que o peixe volte por cansaço. Mas o silêncio também sabe nadar. Na quarta-feira, um número fixo tocou. O prefixo era da escola da neta. Atendi achando que poderia ser algo urgente. Era a coordenadora pedagógica. Ela me informou com voz constrangida que a mãe da menina, no caso, a avó materna, a tal sogra, havia aparecido na escola pedindo que o nome da criança fosse retirado do sistema do avô. Alegou que eu não era mais parte da família e que não deveria ter vínculo nenhum com a neta. A escola, no entanto, tinha em mãos os documentos assinados por mim, os comprovantes de pagamento e a tutela financeira registrada. A coordenadora, hesitante, me disse: a senhora insistiu que o senhor havia forçado tudo isso, mas a documentação não deixa dúvidas. Agradeci, pedi que mantivessem tudo como estava e acrescentei: se tentarem novamente, chame a polícia. No mesmo dia, uma carta chegou até minha casa, sem envelope, dobrada às pressas, escrita com pressa ou com raiva, talvez os dois. Era da sogra. Dizia: você não é pai, é carrasco. A minha filha te afastou porque sabia o que você era. Agora ela se foi e você está tentando se redimir com destruição. Você não era bem-vindo no velório e não é bem-vindo na vida. Da neta, Suma. As palavras estavam em letras garrafais. Um último grito, em papel barato. Dobrei, guardei numa pasta vermelha,
junto com as mensagens, os áudios, as provas. Tudo ia para o mesmo arquivo. Tentativas. Na sexta-feira, recebi uma ligação. Do advogado deles, atendi. Ele falou com a voz controlada, mas cansada. Seu Cláudio, estou ligando para tentar uma última proposta de conciliação. Meus clientes estão abertos a uma divisão dos bens. Alegam que, emocionalmente, não conseguem lidar com essa configuração atual. Suspirei. Encostei o telefone no queixo por alguns segundos, depois respondi. A configuração atual foi escolhida por alguém que vocês enterraram sem honra. A filha de vocês me confiou tudo, e tudo está em ordem. Não há acordo possível com quem só me reconhece como pai quando há dinheiro em jogo. Ele ficou em silêncio. Depois apenas disse, entendo, lamento, e desligou. Foi nesse mesmo final de semana que minha neta tentou novamente. Dessa vez diferente. Um áudio curto de voz trêmula. Eu não sei o que está acontecendo. Só ouço gritos. E todo mundo fala que você está tentando tirar tudo da gente. Mas eu lembro de quando o senhor me levava na escola e dizia que eu era sua princesa. Isso ainda é verdade? Eu ouvi aquele áudio mais de 20 vezes. Cada entonação, cada hesitação. E entendi que o tempo estava fazendo o trabalho que nenhuma discussão faria. Aos poucos, as vozes que antes a empurravam contra mim estavam se tornando ruído. E no meio desse ruído, ela começava a buscar o que era silêncio, o que era firmeza, o que era real. Eu não respondi o áudio. Mas na segunda-feira paguei o trimestre inteiro da escola com um acréscimo, um curso extracurricular de redação que ela sempre quis fazer, mas nunca deixaram. Era minha forma de dizer, sim, ainda é verdade. O genro, no entanto, não desistia. Apareceu pessoalmente na minha rua. Estacionou o carro do lado de fora da minha casa. Ficou lá por quase 1 hora, mexendo no celular, fingindo estar ocupado. Não desceu. Não tocou a campainha. Não teve coragem. Mas mandou uma mensagem. Podemos conversar como 2 homens maduros? Eu li. Apaguei. Respondi do único jeito que ele ainda não sabia interpretar. Fechei a cortina. Daquele dia em diante, as chamadas diminuíram. Os áudios pararam. Restou apenas o som daquilo que sempre foi minha maior arma, a ausência. E mesmo ela, silenciosa, pesa como sentença. Eu soube que eles haviam chegado ao fundo do poço quando o nome do genro apareceu em um processo de despejo. O apartamento em que estavam morando, alugado às pressas depois de perderem o controle sobre os imóveis da minha filha, já estava com 2 meses de atraso no pagamento. A imobiliária tentou contato com o fiador, que na verdade era uma empresa fantasma aberta em nome de um dos cunhados, e quando perceberam que não havia como garantir mais 1 mês sequer, o aviso de desocupação chegou como uma lâmina. Eles não sabiam, ou fingiam não saber, que os boletos estavam sendo monitorados por mim desde o início. Não por vingança, mas por necessidade. Eu precisava entender até onde iriam. E foram longe. Mais longe do que eu imaginava. Numa tarde morna, com o céu de um cinza meio suado, recebi a última proposta oficial deles, redigida por um novo advogado com uma linguagem mais formal, mais contida, sem ameaças, como quem estende a mão, depois de ter cuspido nela. O documento propunha que eu cedesse parte dos ativos em troca de silêncio absoluto. Eles não contestariam mais o testamento. Não questionariam a validade da empresa. Em troca, ficariam com uma das casas e com o restante dos valores em contas conjuntas que, segundo eles, tinham sentido afetivo. Era uma maneira pomposa de pedir socorro. Li tudo em silêncio. Depois imprimi, dobrei e coloquei na pasta vermelha. A mesma onde guardava os insultos da sogra, os prints das mensagens, a cópia da carta em que me diziam para procurar um asilo e, no topo, a declaração da minha filha, com sua letra ainda forte que dizia: não quero que eles decidam por mim. Não quero que eles fiquem com tudo. Confio em você, pai. Era isso que valia. E era com base nisso que o golpe final foi executado. No sábado seguinte, fui ao cartório e assinei a última alteração nos documentos de posse da empresa. Dissolvi a sociedade inativa que havia criado com minha filha e transferi os bens para um novo fundo de doação, com cláusula vitalícia de exclusão. Traduzindo, qualquer pessoa que, em vida, tenha se declarado publicamente contra mim
ou tenha feito ações comprovadamente hostis, perderia automaticamente qualquer direito a qualquer herança vinculada àquele fundo. E sim, eu anexei todas as provas, prints, áudios, cartas, vídeos. Aqueles aplausos no velório foram suficientes para embasar toda a exclusão legal. Além disso, deixei claro em registro que após minha morte, o que restasse do fundo seria dividido entre 3 instituições. Um abrigo de idosos, onde fui voluntário, anos atrás, uma escola pública de arte do interior onde minha filha estudou quando criança e um programa de bolsas de estudos para meninas órfãs. Fiz questão de nomear o programa com o nome da minha filha, Letícia Rocha, nome e sobrenome, para que ninguém pudesse apagar isso também. O genro, ao saber disso, apareceu na portaria do meu prédio, pela primeira vez, sem ódio, sem o rosto, altivo de sempre. Parecia menor, menos homem, menos certeza. Pediu para subir. O porteiro me ligou, receoso. Disse que ele estava com um envelope na mão, tremendo. Eu agradeci a informação e pedi que dissesse apenas uma coisa. O Sr. Cláudio não recebe ninguém que o expulsou da própria família. Ele insistiu, ofereceu dinheiro. Disse que precisava falar pela filha, pela neta. Disse que não tinha mais nada. O porteiro desligou. 10 minutos depois, o carro dele saiu cantando pneu da frente do prédio. Na mesma semana, minha neta mandou outra mensagem. Curta, doída. Você está mesmo fazendo tudo isso para me punir também? Eu não respondi com palavras. Apenas mandei. Para a escola, o comprovante de matrícula do próximo semestre, o material didático pago e um bilhete lacrado entregue à coordenação com uma frase só. Quando você quiser me ouvir, sem ruído ao redor, estou aqui. E então veio o ponto final. A carta de despejo foi executada. A imobiliária sem opção agiu. E ali, naquela calçada onde um dia ergueram a pose da família perfeita, agora estavam eles, o genro, a sogra, a neta e sacolas de mercado com roupas mal dobradas, sem imóvel, sem carro, sem contas em nome, sem narrativa. O que restava era só a imagem desbotada de quem aplaudiu minha exclusão num momento de dor. E agora era eu quem os aplaudia, em silêncio, sem mãos, apenas com a dignidade de quem não precisou gritar para vencer. Naquela noite, atualizei meu testamento. Retirei os nomes deles em definitivo. Transferi o restante da administração do fundo para um jovem advogado, filho de um antigo amigo de infância, e escrevi à mão uma carta para ser lida somente após minha partida. Nela dizia: o silêncio foi minha maior herança, e meu maior grito, que seja ouvido por quem nunca aprendeu a escutar. Não houve fogos, nem discursos, nem final de novela. Houve silêncio, e depois dele, houve paz. Foi assim que soube que estava livre, não apenas das amarras legais, da guerra disfarçada de luto, dos olhares atravessados e das ameaças mal disfarçadas, mas também da culpa, porque a culpa é o que nos mantém presos a quem não nos ama. E por anos eu a carreguei como um crachá invisível no peito, por ter sido rígido, por não ter entendido certas decisões da minha filha, por ter aceitado ser empurrado para fora com um sorriso. Mas naquele exato instante, com todos os papéis assinados, os bens redistribuídos, os nomes cortados e os ciclos encerrados, eu senti um tipo de leveza que não tem barulho. Tem só um nome: justiça. Mudei-me para um apartamento menor. 2 quartos. Piso frio, sol da manhã, vista para nada especial. Só um pedaço de céu e um muro de pedra coberto de musgo. Mas era meu. Não havia mais retratos escondidos na gaveta por vergonha de quem aparecia ao lado. Não havia mais cadeira vazia posta na esperança de um convite que nunca chegava. Na parede da sala, pendurei apenas 2 coisas: a última foto da minha filha comigo, no banco de praça, sorrindo com os olhos pequenos e o rosto magro, mas sereno, e a carta manuscrita que ela deixou em anexo ao testamento, emoldurada com vidro fosco. Obrigada por sempre me ver, mesmo quando todos achavam que eu era só mais um nome no inventário. Passei a frequentar uma padaria simples da esquina. Café forte, pão na chapa. O dono me chamava de chefe e sempre dizia:
Hoje o senhor tá com cara de quem dormiu bem. E era verdade, dormia bem. Acordava sem celular apitando, sem notícias manipuladas, sem a ansiedade de abrir o correio e encontrar ameaças disfarçadas de reconciliação. A neta, desde a última mensagem, não respondeu mais. Mas eu sabia que ainda lia, porque o curso continuava sendo pago. O nome dela ainda constava no fundo, sob minha curadoria. Eu podia cortá-la, era meu direito, mas mantive, porque quem aprende com o silêncio pode reaprender com o tempo. E ela ainda tinha tempo. Comecei a escrever. Nada literário, nada para publicar. Apenas memórias, relatos, fragmentos de lembranças que mereciam ser registradas por alguém que viu tudo acontecer, mas nunca teve o direito de falar. Escrevia sobre o dia em que minha filha caiu da bicicleta e, com o joelho sangrando, riu porque eu fiz careta. Sobre quando ela chorou no vestibular e eu disse que, se não passasse, compraria tinta e abriríamos um estúdio no fundo de casa. Sobre quando o genro apareceu pela primeira vez com uma camisa social apertada e um relógio grande demais para o pulso. E eu, bobo, sorri, achando que minha filha estava segura. Escrevi tudo, sem raiva, sem pressa, e guardei em um envelope azul que deixei junto ao meu Novo Testamento, com uma cláusula, que fosse entregue à neta no dia em que ela completasse 21 anos, se, e somente se, ela tivesse vindo me visitar antes disso. Não para pedir dinheiro, não para explicar nada, apenas para me ver, para sentar comigo, para perguntar, e quem sabe, escutar. Nunca mais ouvi falar da sogra. Ouvi dizer que mudou de estado, que tentou morar com um irmão e foi recusada, que agora vende artesanato em feiras locais e diz que foi vítima de um golpe familiar. O genro abriu uma conta anônima nas redes sociais, onde posta frases sobre superação e injustiça. Nunca menciona nomes, mas fala de traições, de perdas, de homens que se acham deuses com uma assinatura. Eu não respondo, nem leio. Um vizinho me mostrou uma vez. Depois disso, pedi para não me trazerem mais nada. Não quero viver cercado de ecos. Quero silêncio. E foi assim, sem plateia, que me vi pela primeira vez em décadas, respirando como um homem inteiro, sem correr atrás de ninguém, sem me explicar para gente que só queria me engolir, sem fingir que família é sinônimo de sangue, porque às vezes a ferida é justamente o laço, e cortar é a única cura. Num domingo de céu limpo, fui até uma praia distante. Andei descalço na areia, como fazia com minha filha quando ela era pequena. Levei comigo o envelope com cópias dos documentos que guardava há meses. E deixei tudo no mar. Um a um, vi os papéis se desmancharem na água. Não precisava mais deles, nem da proteção que eles me davam, porque eu não tinha mais medo de ser esquecido. Ser lembrado por quem me apagou nunca foi o objetivo. Ser lembrado por quem me viu por inteiro, isso sim, era o que restava. Voltei para casa ao entardecer. Fiz chá de camomila. Abri as janelas. Liguei o rádio. Tocava uma música antiga que ela adorava. Elis Regina, O Bêbado e a Equilibrista. Senti um nó na garganta. E sorri, porque eu sobrevivi. E o mundo pode ser injusto, mas o silêncio sabe o caminho de volta. Essa história termina aqui, mas a paz, essa só começou agora.